bom dia. Olha só, como é que pode um filme lá de 1995, sabe, cheio daquelas gírias meio peculiares, xadrez pra todo lado, como que isso ainda influencia moda, converso, tudo em 2025? É isso que a gente vai investigar aqui nessa edição. Clueless, ou As Patricinhas de Beverly Hills, né, como a gente conhece no Brasil, tá fazendo 30 anos. E a marca dele tá aí, direto no TikTok, nas passarelas, nos memes, até em produto licenciado, boneca e tal. Mas ó, essa edição aqui não é só nostalgia, viu? A gente quer entender por que esse filme ainda funciona tão bem, o que ele acertou ali na cultura pop, no comportamento, que continua relevante, sabe, mesmo 3 décadas depois. Vai ser divertido, mas com bastante coisa pra gente descobrir junto. Sem dúvida, e essa longevidade é fascinante mesmo. As Patricinhas de Beverly Hills é um fenômeno cultural, não tem outra palavra. Lançado em 95, né? Direção da Amy Heckerling, e é uma adaptação bem livre do romance Emma, da Jane Austen. Só que, claro, tudo transportado para aquele universo adolescente de Beverly Hills. E ele realmente ajudou a definir muitos padrões, tanto estéticos quanto linguísticos para o gênero teen, sabe? Coisas que a gente vê ecoando até hoje. Mas por trás daquele brilho todo, tem um subtexto, né? Um retrato daquela juventude super privilegiada dos anos 90, as tensões entre parecer e ser. E que brilho! Nossa, a Cher Horowitz, né? A Alicia Silverstone fazendo ela. Virou o super arquétipo da patricinha. Rica, totalmente obcecada por moda. Naquele closet computadorizado que todo mundo sonhava. E as gírias, as if, totally bugging, marcou demais. Marcou muito. E essas expressões, os looks também, são replicados direto. É só olhar rede social, festa fantasia. Sim, é impressionante. Impressionante como essa estética pegou, né? Pois é. Mas o interessante é que a Heckerling usou essa superfície de um jeito muito inteligente. Ela foi atrás, sabe? Mergulhou no universo real dos estudantes de Beverly Hills. Conversou com eles para pegar a linguagem, os trejeitos. Tem relatos que dizem que muitas gírias surgiram ali, naturalmente, durante as audições com os adolescentes. Ah, que legal isso! Então não era uma paródia feita de longe, sacou? Era mais uma apropriação. Crítica, claro, mas super estilizada daquela realidade. Observada bem de perto. Entendi. E o figurino, então? Nossa, é um caso à parte. A figurinista, a Mona May, fez uma pesquisa gigante. Foi visitar colégio, devorar a revista da época. Com certeza. Só pra Cher foram 63 trocas de roupa. 63! É muita coisa. E a revista InStyle, outro dia mesmo, tava falando disso. Como a May misturou peças de alta costura, tipo Jean Paul Gaultier, Azedine, Alaia, esses nomes assim. Sim, grifes pesadas, Extrato, com coisas mais acessíveis, sabe? E aí criou aquele estilo chique acessível. Que não era só pra ser bonito, né? Era parte da psicologia das personagens. Comunicava o status, a personalidade. Muito eficaz. Exatamente. E essa mistura influenciou demais a moda depois, né? Demais. E o impacto não foi só visual. Interessante notar. O jornal Los Angeles Times destacou o efeito linguístico, que durou muito tempo. Termos como whatever, totally, que o filme popularizou, né? Entraram pro vocabulário global de um jeito que é raro para comédia juvenil. Verdade, o whatever pegou muito. Exemplo, para diferenciar as personagens. A Cher quase sempre ligada ao amarelo, né? A Dionne já com tons mais ousados. E isso ajudou a construir um universo visual bem coeso. Cada detalhezinho ali reforça os arquétipos, as contradições daquela elite adolescente. É um retrato estilizado, sim, com certeza, mas é carregado de uma ironia, de uma inteligência. A construção visual e linguística foi super meticulosa. Não era só estética, sabe? Servia um propósito maior ali, de comentar aquela sociedade. Mas olha, as fontes que a gente consultou mostram que a diretora, a Amy Heckerling, foi muito estratégica. Ela teceu essa narrativa cheia de ironia, sabe? A inspiração na Jane Austen, na Emma especificamente, com toda aquela complexidade, fundamental. A Cher é apresentada como rica, sim, superficial também, mas, ao mesmo tempo, cativante. O filme brinca com isso. Usa esses arquétipos que podiam ser, difíceis de engolir, tipo a protagonista mimada, mas cria alguém que conquista a gente justamente por essa ingenuidade dentro da bolha dela, né?
E essa complexidade já dá as caras em pontos que, como as fontes que a gente viu indicam, já causavam certo desconforto lá em 95, né? A relação da Cher com o Josh, ele é o ex-enteado dela mais velho, é uma dinâmica que muita gente acha estranha até hoje. Por que será que, mesmo assim, essa história ainda funciona para uma parte do público? Ainda tem um quentinho no coração de alguns? Essa é uma das tensões centrais, sabe? Que a análise crítica, tipo a do The Washington Post, por exemplo, destaca bastante. E não é a única, viu? O jeito como o privilégio é tratado é outro ponto, assim, crucial. A Cher não passa por uma revolução radical, né? Ela não desconstrói tudo. Ela aprende a usar o status dela com um pouco mais de empatia, talvez, mas sempre dentro dos limites do mundo dela. Lembra muito a Emma de Austen mesmo. A transformação dela acontece enquanto ela tenta mudar os outros, e aí acaba revelando mais sobre si mesma, sobre os próprios limites. Isso levanta uma questão importante, que as fontes exploram bastante. Será que é possível um crescimento real, genuíno, sem um confronto mais direto com a desigualdade estrutural? O filme meio que deixa essa pergunta flutuando, né? É verdade. E falando em como esse privilégio aparece, o consumo no filme é quase uma linguagem própria, né? Aquela ideia de tô triste, vou às compras, que hoje virou meme total, já tava lá. Apresentada quase como uma solução, assim, meio terapêutica. Uma forma estética e emocional de lidar com os problemas. Isso não corre o risco de, sei lá, romantizar uma coisa que as fontes também apontam como sintoma de um certo vazio? Corre sim. É um risco. E essa abordagem que humaniza o privilégio, mas sem necessariamente condenar de forma direta, é parte do que torna as patricinhas tão fascinante e ao mesmo tempo ambíguo. Não tem resposta fácil ali. A gente vê isso também na trajetória da Ty, a personagem da Brittany Murphy, que foi incrível. A Cher transforma ela para caber naquele mundo, né? Mas depois é a própria Ty que confronta a Cher, com aquela frase icônica: "Você é uma virgem que não sabe dirigir". Nossa, essa frase. Exato. Inverte totalmente a dinâmica de poder ali, nem que seja por um instante. É uma crítica que vem de dentro, sabe? Adiciona mais uma camada de ironia. E toda essa ambiguidade, essa complexidade, nos traz direto pro legado do filme hoje em dia, né? As fontes são unânimes nisso. A força de As Patricinhas na cultura da nostalgia é impressionante. A gente vê isso explodindo no TikTok, no Instagram, hashtags como hashtag #CluelessStyle, com milhões de visualizações. Parece que existe um desejo coletivo de revisitar esse passado que, pelo menos na tela, parece mais simples, né? Mais colorido, talvez, menos complicado. Sem dúvida. O filme se tornou um símbolo dessa época meio idealizada. Tem até eventos oficiais, tipo o Dia das Patricinhas de Beverly Hills, que a Vogue mencionou. E a estética continua sendo reciclada sem parar. A própria Heckerling já disse que, para ela, o arco da Cher se fechou ali, que não pensa em continuações. Mas o fascínio continua firme e forte. Talvez, como sugeriu uma análise do The Daily Beast sobre os produtos comemorativos, seja uma forma de escape, né? Uma fuga das complexidades, das ansiedades do nosso tempo. Uma escapadinha para um mundo onde os problemas parecem se resolver com um guarda-roupa incrível e um coração no lugar certo. Então, no fim das contas, talvez a pergunta não seja só por que a gente ainda gosta tanto de As Patricinhas de Beverly Hills, mas sim o que esse gostar persistente, esse carinho todo revela sobre nós mesmos. Sobre a nossa relação com um passado que talvez a gente esteja romantizando um pouco. É exatamente isso. O filme continua divertido, não dá pra negar. Super estiloso, uma referência cultural inegável. Mas ele também funciona como um espelho interessante, sabe? Reflete como a gente lida com o poder, com o consumo, com a construção da imagem, até com essa empatia meio seletiva, talvez. Mistura crítica e celebração de um jeito que poucos filmes conseguem fazer tão bem. Fica então a provocação para quem tá ouvindo a gente. Será que a gente absorveu a lição de empatia da Cher, mesmo que limitada ao mundinho dela, ou no fundo a gente só ficou com vontade de comprar o conjuntinho xadrez amarelo? Queremos muito saber o que mais marcou nesse filme para quem nos acompanha. Comenta aí o que vocês ainda amam ou o que hoje já, sei lá, incomoda um pouco em As Patricinhas de Beverly Hills.
Olha, os links para as fontes que a gente usou nessa edição e também para outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá? E não se esqueçam, o POV Cultural tá no ar toda terça, quinta, sábado e domingo, sempre ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.